Jogador de futebol que joga em grandes clubes brasileiros ganham muito dinheiro. E tá tudo certo. Tem que ganhar muito dinheiro mesmo. O cara joga no São Paulo, joga no Corinthians, no Flamengo, o cara joga no Bahia, no Cruzeiro, o cara joga no Fluminense, o cara joga no Sport Recife, o cara está num grande clube brasileiro. O futebol envolve muito dinheiro, muita mídia, muito retorno de todas as formas. Então, está certo do cara ter um bom salário, do cara ganhar milhares e milhares de reais. Agora, isso é uma realidade desproporcional no Brasil. O salário de um jogador de futebol no Brasil é muito maior do que qualquer trabalhador normal ganha. Correto? Chegamos aqui a um acordo. E ainda tem os jogadores brasileiros que conseguem fechar contratos fora do Brasil e ganhar mais dinheiro ainda. Os caras vão para a Ásia, os caras vão para o Oriente Médio, vão para a Europa e ganham salários astronômicos. E merecido também. Merecido, porque eles estão defendendo as cores de grandes clubes de fora do Brasil. Clubes com grandes patrocínios, também com muita mídia, tudo envolvido em muito dinheiro, então tá tudo certo que eles tenham salários maravilhosos. Agora, está certo que esses jogadores ganhando salários tão altos durante vários anos de suas vidas, um dia voltem a ser pobres, voltem a ter dificuldades financeiras? Não. Aí você também vai concordar comigo que não está. E muitos jogadores de futebol, muitos ex-jogadores de futebol, vivem esse momento. Esse momento de voltar à pobreza porque administraram mal o dinheiro que ganharam. E esse administrar mal inclui também cair em golpes. Quantas vezes já escutamos falar de jogadores de futebol que caíram em golpes? E é esse o assunto deste vídeo. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, o meu nome é Fábio de Lima, o nome desse canal é O Minimalista Cripto. Esse é um canal em que eu falo sobre o Bitcoin, sobre as criptomoedas e sobre assuntos também que estão no entorno do Bitcoin, das criptos, normalmente macroeconomia, normalmente macropolítica. E hoje nós falaremos aqui sobre golpes com criptomoedas que jogadores de futebol estão caindo como patos. Esta semana eu me deparei com a notícia de que o ex-jogador de futebol Jusilei, aquele que foi volante do Corinthians por vários anos, aquele que jogou no meu São Paulo Futebol Clube, no São Paulo ele não foi lá muito bem, mas que jogou em clubes, grandes clubes aqui do Brasil, que também jogou no exterior, que teve uma carreira, uma boa carreira. Eu não lembro agora se o Jusilei passou pela seleção brasileira, mas talvez até tenha passado ali rapidamente pela seleção brasileira também. É um grande jogador de futebol que não deveria hoje jamais ter qualquer dificuldade financeira. Não foi um craque, não foi um Ronaldinho, um Neymar, mas foi um bom jogador de futebol, teve uma carreira longa, jogou em grandes clubes e eu vejo a notícia aqui que ele perdeu num golpe com criptomoedas 45 milhões de reais. Veja bem, 45 milhões de reais é muito dinheiro para muita gente. O Jusilei não foi um craque, o cara não foi um Messi.
Então, 45 milhões de reais para o Jusilei deve ser bastante grana, boa parte da grana que ele ganhou na carreira, com certeza. E aí, o Jusilei cai num golpe. Que tipo de golpe o Jusilei caiu? O Jusilei colocou o dinheiro dele numa empresa que prometia lucro garantido. Meu amigo, quando você escutar falar que uma empresa que lida com criptomoedas está prometendo lucro garantido, é golpe. De cara, é golpe. Por quê? Criptomoedas faz parte do mercado de renda variável. Criptomoedas têm os seus preços oscilando o tempo todo. E oscilam não só pelos ciclos das criptomoedas, pelos fundamentos de cada criptomoeda, mas por particularidades da economia, por particularidades da política, por dados estatísticos e econômicos que mexem com todo o mercado financeiro, inclusive com o setor de criptomoedas. Se eu comprar um Bitcoin agora, neste instante, pagando 60 mil dólares, possa ser que daqui a algumas horas ele esteja valendo 58, 57 ou 63, 64. O tempo todo o preço das criptomoedas oscila. Então, não dá para uma empresa que investe em criptomoedas, que pega dinheiro dos seus clientes para investir em criptomoedas, prometa um lucro garantido. Como assim lucro garantido? Quem garante que na hora que o cliente quiser sacar as criptomoedas, haverá ali a possibilidade de essa empresa entregar um lucro, sei lá, de 5% no mês, de 10% no mês, que são normalmente esse tipo de promessa maluca que essas empresas fazem. Não dá para prometer algo assim. É impossível cumprir isso. É óbvio que, se de repente você deu muita sorte, coisa de loteria mesmo, você comprou um Bitcoin hoje e dentro de uma semana o preço disparou, muito provavelmente existe um lucro ali na mesa. Mas imagine o seguinte: se acontecer o contrário. Se você comprar o Bitcoin e de repente tiver uma queda ali de 20% no Bitcoin em questão de dias. Aí imagine que, pior, a empresa que você colocou o seu dinheiro, depois de uma queda de 20%, ela tenha que pagar não só para você, mas ela tem que pagar para outras 1.000 pessoas, 5.000, 10.000 clientes. Como é que ela vai pagar para todo mundo um lucro, sendo que em questão de dias o Bitcoin caiu 20%? A conta não fecha. Eu estou explicando aqui de uma forma bem simples, bem superficial, porque vai que um jogador de futebol esteja neste momento me assistindo, ele vai entender perfeitamente o que eu estou explicando. Não adianta você investir numa empresa que garanta lucro para você com criptomoedas, porque isso é uma falácia, é uma mentira. Eu quero nesse vídeo tentar entender por que acontece isso com esses jogadores de futebol. Por que eles são alvos tão fáceis para golpistas? E aí, eu vou dar um exemplo aqui do Neymar. Anos atrás, o Neymar comprou um NFT. O Neymar comprou um token não fungível, que é o NFT, né? Que na verdade é uma figurinha, algo que não pode ser reproduzido. Só existe um daquele tipo. E ele comprou lá do macaquinho, né? E pagou cerca de 6 milhões de reais. Parece que foram 3 NFTs que ele comprou, eu já nem lembro mais ao certo. Mas o fato é que ele pagou 6 milhões de reais
nos NFTs que ele comprou. O preço disso oscilou para cima, para o lado, caiu, caiu e caiu, ao ponto de, meses atrás, eu vi alguma notícia aí que os tokens que o Neymar pagou 6 milhões de reais valem hoje 400 mil reais. Normalmente, jogador de futebol está cercado dos parças, né? O Neymar é um exemplo claro disso. Está cercado de amigos, né? Não sei se são amigos ou se são amigos, né? Cheio de gente ali em volta dele, paparicando, né? Puxando o saco, né? O tempo todo tratando o cara, o jogador, como se fosse um rei, né? E esses parças, né? Esses amigos têm os amigos deles, né? Os parças deles, né? Ou seja, o tempo todo, o jogador de futebol e os parças estão rodeados por gente que está querendo levar vantagem em cima do jogador de futebol, está querendo vender alguma coisa para ele, está querendo oferecer uma grande oportunidade para ele. E normalmente o jogador de futebol confia nessas pessoas, porque são amigos de infância, porque são parentes, porque são pessoas que foram apresentadas por outras pessoas que ele confia. O fato é que o jogador de futebol entrega as rédeas da vida dele, inclusive a vida financeira, para essas pessoas, para esses parças. E é aí que surgem os golpes dados nesses jogadores de futebol, golpes esses travestidos de oportunidades. Aparece um parça, aparece um amigo do parça, dizendo que tem uma grande oportunidade, uma oportunidade imperdível para se ganhar dinheiro. E aí o Neymar compra um NFT de macaquinho e paga 6 milhões de reais. E aí o Jusilei pega as economias de uma vida como jogador de futebol e entrega lá para uma empresa do shake dos bitcoins, uma empresa que obviamente vai sumir com o dinheiro do Jusilei. Um outro exemplo que eu lembrei aqui agora é o que envolve o jogador William Bigode, que acho que hoje está no Santos, né? E o jogador Gustavo Scarpa, né? Que hoje está no Atlético Mineiro. O Scarpa e o Bigode jogaram junto no Palmeiras. E aí, um belo dia, o William Bigode aparece lá, junto com a equipe dele, junto com os parças dele, com uma grande oportunidade para o Gustavo Scarpa. E o Gustavo Scarpa entra nessa. Parece que foram 6 milhões de reais que o Gustavo Scarpa perdeu colocando numa empresa que era pirâmide financeira, né, com indicação do William Bigode e dos parças dele, segundo relatos aí na mídia, segundo relatos aí da justiça. Não sou eu que estou falando, é só você procurar no Google aí que você vê. Então o Neymar compra NFT de macaquinho, o Gustavo Scarpa entrega o dinheiro dele para uma empresa piramideira, né? O próprio William Bigode diz que também caiu no golpe da mesma empresa, que embora ele divulgasse a empresa, fosse de um conhecido dele, ou tivesse ele alguma participação na empresa, mas ele também foi uma vítima, segundo relatos do próprio William Bigode. Então os jogadores acabam entrando, né, nessa bagunça, nesse esgoto aí, que são esses golpes praticados junto ao mercado financeiro, aqui especificamente junto às criptomoedas, mas que porque eles investem o dinheiro deles em qualquer porcaria. Porque eles escutam o que qualquer parça, qualquer pessoa sem nenhuma formação, sem nenhuma experiência prévia em investimentos financeiros
Esses caras falam alguma bobagem para esses jogadores de futebol e eles confiam, eles acreditam em promessas fáceis, em dinheiro fácil. E perdem dinheiro, obviamente, porque eles estão cercados de golpistas. Claro que eu entendo que a vida de um jogador de futebol é extremamente corrida. O cara joga no meio de semana, joga no fim de semana, o cara não tem tempo nem para a família dele. O cara não para em casa, tá o tempo todo viajando. Existe a pressão de ser um grande jogador de futebol, a pressão junto à mídia, a pressão junto aos torcedores. Eu entendo perfeitamente que é difícil para um jogador de futebol de alto nível jogar futebol, ganhar dinheiro e ainda assim saber cuidar do próprio dinheiro fazendo investimentos corretos. Eu entendo que é difícil, mas para isso existem empresas sérias que fazem isso. Não é a empresa do seu parça, não é a empresa do parça do seu parça. Você consegue me entender? Se você que está me assistindo agora entende pouco sobre criptomoedas ou entende nada de criptomoedas, eu quero te explicar que o problema não é o Bitcoin, o problema não são as criptomoedas, tá? Quando se cai num golpe envolvendo criptomoedas, existem golpes feitos com real, golpes que são dados aí envolvendo diferentes moedas fiduciárias pelo mundo, dólar, peso, iene. Existe golpe aí feito com ouro, golpe feito com vários tipos de ativos. O problema não é o Bitcoin, o problema não é a criptomoeda, o problema é em quem você confia. O problema é a forma que você investe o seu dinheiro. O problema são as empresas que você contrata para gerir o seu dinheiro. São as amizades que você tem, são os amigos dos seus amigos, que não são pessoas confiáveis, que são pessoas que estão querendo levar vantagem em cima de você. Então, entenda isso, é preciso separar o joio do trigo. E embora esse vídeo sirva para a pessoa comum e sirva também para o jogador de futebol, eu quero particularizar alguns aspectos do vídeo no jogador de futebol, porque ele realmente é um alvo fácil. Ele é a pessoa que tem bastante dinheiro, que não tem tempo para cuidar do próprio dinheiro e que acaba tendo pessoas em volta dele em que ele costuma confiar e entregar até a senha do banco para que essas pessoas façam o que tem que ser feito com o dinheiro dele. Então, existem vítimas que são mais frágeis que outras. E o jogador de futebol faz parte desse rol de vítimas mais frágeis. O jogador de futebol não está preparado, não tem tempo para cuidar do próprio dinheiro e acaba confiando em pessoas por relação de amizade. Eu fico pensando aqui, eu sou contra investimento em banco. Eu prefiro investir em criptomoedas. Agora, eu sei o que eu estou fazendo. Agora, se uma pessoa não sabe o que está fazendo, ou se uma pessoa não tem tempo, se a pessoa não fala assim, mas, poxa, procura um banco, uma instituição financeira tradicional. Eu faria isso? Não, eu não faria, mas uma pessoa que passa por essa situação, procure uma instituição financeira tradicional. Por quê? Porque o que você fizer lá tem uma grande marca por trás. Então, assim, a chance de você cair num golpe é muito menor. Sempre vai existir, mas é muito menor. Jogadores de futebol mesmo, incluindo o Neymar, que eu falei agora há pouco, já caíram em fraudes aí de bancos, né, de funcionário de banco e tal, e conseguiram depois reaver o dinheiro. Por quê? Porque tem uma marca por trás. Agora, acreditar em empresa de parça, acreditar em empresa de parça do parça, pegar o seu dinheiro e colocar numa empresa que promete para você lucro garantido, sendo que criptomoeda é mercado de renda variável, meu amigo, aí você está pedindo para cair em golpe mesmo.
Por hoje é só. Se você quer entender mais sobre o Bitcoin, sobre criptomoedas, se inscreva aqui no canal. Tem inúmeros vídeos aqui falando de criptomoedas. Estou sempre gravando conteúdo aqui de forma fácil, para que todo mundo aprenda um pouquinho sobre criptomoedas, sobre o Bitcoin, sobre a criptoeconomia.